Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Psicologando com Josiele Valverde. E hoje a gente vai finalizar então a série falando sobre inteligência emocional. A gente já falou sobre a identificação das emoções, sobre a necessidade de estarmos no controle delas e não o contrário. Percorremos aí um caminho, um processo do autoconhecimento e então desvendamos aquilo que nos motiva, ou pelo menos parte daquilo que nos motiva. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, dá uma corridinha lá, depois volta aqui pra gente finalizar então esse assunto, pelo menos na teoria, porque é aí que começa a prática. Bom, o Psicologando de hoje, então, vai trazer a questão, essa reflexão do quanto esse caminho que eu percorri, que eu continuo percorrendo, ele impacta, influencia e interage, na realidade, com o caminho dos outros. E quando a gente diz do meu processo, do meu caminho, se relacionando com o seu processo, com o seu caminho, eu tô falando aqui de empatia e aí dos relacionamentos interpessoais. Mas eu vou dizer assim, que para efetivamente a gente utilizar esse termo, empatia, como aquela habilidade de se colocar no lugar do outro, se eu digo então que eu tenho essa habilidade porque eu consigo me colocar no lugar do outro, com certeza, então, eu tô sempre atenta e sempre receptiva a esse outro. Será? Então, se a empatia é um ato de acolhimento, como eu acolho aquilo que mais me assusta? Como é que eu consigo acolher se eu não me ponho à disposição, eu diria, desse outro? O que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Se, por exemplo, você é uma pessoa extrovertida, comunicativa, não tem nenhum problema de expressar sua opinião, de estar aí nos lugares, enfim. E o outro é uma pessoa mais introspectiva, mais reservada, eu diria. Quando você diz que se coloca no lugar dele, você se põe no lugar dele através desse olhar e dessa vivência que ele tem da introspecção, ou você se coloca no lugar dele através do seu olhar, através das suas experiências. Por que eu estou dizendo isso? Porque se para você, por exemplo, uma exposição, estar exposto é muito tranquilo, porque afinal de contas você é uma pessoa extrovertida, para o introvertido não é assim tão simples. Então, quando você vai se colocar no lugar do outro, você consegue efetivamente compreender os sinais que ele emite? Isso é só um exemplo da extroversão e da introversão. Mas e quando você é uma pessoa explosiva e o outro é uma pessoa mais calma? Você é super ativo e o outro é super passivo? Como se colocar no lugar do outro quando esse outro é tão diferente de você? Será que você para um minuto, olha para você e percebe aí as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades e também os seus potenciais e consegue nessa interação, nesse processo, de se colocar no lugar do outro, consegue perceber o que o outro é? O que o outro faz? Como o outro enxerga? Talvez não é mesmo? Então, para que a gente consiga fechar com chave de ouro o desenvolvimento, ou pelo menos o POP aí, o passo a passo da inteligência emocional, primeiro vai precisar identificar se você consegue enxergar o mundo com os olhos do outro. E não que você vá fazer pelo outro. Então, se colocar no lugar dele não significa que ele deixa de fazer e então você passa a executar aquela ação, ou você se coloca na frente dele como um escudo porque ele está fragilizado e você fortalecido, não é? Se colocar no lugar do outro implica que você vai sair de cena
por um momento por aquele diálogo e vai procurar compreender o que o outro está de verdade querendo dizer. Lembra, a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Então, se você comunica, se o outro comunica, qual é a informação que de fato ficou aqui no meio, entre nós? Então, a empatia é uma habilidade difícil de ser colocada em prática aí no dia a dia, porque pensar no outro sem que eu faça, né, pré-julgamentos ou que eu tenha pré-conceitos, não, coisas, ideias aí já bem estabelecidas, é muito difícil. Então eu faço esse convite para que você reflita sobre isso e expanda essa reflexão para os seus familiares, para os seus amigos, seus colegas de trabalho. Como você tem se colocado no lugar do outro? Você entra na frente dele para fazer por ele? Você só se coloca para falar, nossa, puxa vida, que situação difícil a sua. Ah, mas liga não, bobo, vai melhorar. Ou você se põe no lugar dele, no sentido de dar a mãozinha, né, dar o braço e caminhar com ele naquele momento, passar por aquela fase com ele, por algum recurso que você já tem aí mais estabelecido, um recurso que você já tem bem pautado na sua vida, para de verdade, então, você se coloca no lugar dele, procura compreender os sinais que ele está emitindo, percebe, então, que você já tem aquilo melhor resolvido e aí auxilia nesse processo. Quando você faz isso, tem inúmeras vantagens, porque aí, então, já vai estar num processo muito fluido de uma inteligência emocional na qual você se equilibra, você minimiza estresse, ansiedade, tensão, conflitos, discussões. Quando você consegue percorrer esse caminho, você já está mais equilibrado, tem muito menos mal-estares nos seus relacionamentos, uma vida mais harmônica, mais fluida, o bem-estar de fato faz parte do seu dia a dia e você consegue conduzir melhor o clima da equipe, seja qual for essa equipe. A equipe de trabalho profissional, uma equipe de trabalho religioso, uma equipe familiar, uma equipe social. Então, quando você está equilibrado, quando você está de posse dessas suas faculdades, não é? Desses seus recursos, e na medida em que você se relaciona com o outro, você coloca em prática o conhecimento que você teve de você mesmo, então a sua vida melhora e melhora o lugar aonde você está, porque aí você consegue ensinar aos outros maneiras melhores, maneiras mais adequadas, condutas mais adequadas em determinadas situações, porque você já passou por isso. E quando você foi conversar com um coleguinha, ao invés de se colocar no lugar do outro, olhando a situação com os seus olhos, é possível enxergar como ele enxerga. Tem uma pergunta bem simples para você iniciar um diálogo, caso isso ainda seja bastante difícil para você, que é assim. Talvez, né, essa pergunta essencial, eu não estou te compreendendo muito bem. Você pode me explicar melhor como se sente? E então eu consigo te ajudar com aquilo que eu já aprendi. Isso é bastante importante. O nosso bate-papo de hoje foi bem curtinho para fixar na nossa cabeça, inclusive na minha, na de vocês, para a gente sempre refletir sobre isso, porque como eu digo, o autoconhecimento ele é um processo contínuo, o desenvolvimento das habilidades, seja quais forem que você considere importante para superar os seus desafios, para se fortalecer enquanto pessoa, isso melhora consideravelmente sua autoestima e te traz uma autoconfiança na qual você consegue equilibrar todas as esferas da sua vida.
principalmente em tempos de crise como esse que a gente está enfrentando no momento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal, deem sugestões para próximos papos, coloquem suas críticas também, deixem um like e a gente vai se falando por aí.